Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e aí sucederes e habitares em suas cidades e em suas casas, separarás 3 cidades para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. E este é o caso do homicida que fugirá para lá, para que viva aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados, como quando um homem entrar no bosque com o seu próximo para cortar madeira, e a sua mão desferir um golpe com o machado para cortar a árvore, e a lâmina escapar do cabo e ferir o seu próximo, de modo que morra. Ele fugirá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto seu coração estiver enfurecido e não o alcance, porque o caminho é longo e lhe mate, porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava nos tempos passados. Por isso te ordeno, dizendo: separarás para ti 3 cidades, e se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos teus pais, e te dar toda a terra que prometeu dar aos teus pais, se guardares todos esses mandamentos, para cumprires o que te ordeno neste dia, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás para ti mais 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente em tua terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e para que não haja sangue sobre ti. Mas se algum homem odiar seu próximo e ficar à espreita, à sua espera, e se levantar contra ele e o ferir mortalmente, de modo que morra, e fugir a uma dessas cidades, então os anciões de sua cidade o mandarão buscar e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador de sangue para que morra. O teu olho não se apiedará dele, mas removerás de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem contigo. Não removerás o marco do teu próximo, que desde tempos antigos colocaram na tua herança, que herdarás na terra que o Senhor teu Deus te dá por possessão. Não se levantará uma única testemunha contra um homem por alguma iniquidade ou por algum pecado, em algum pecado que peque, da boca de 2 testemunhas ou da boca de 3 testemunhas se estabelecerá a questão. Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele o que é errado, então os 2 homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente, e eis que, se a testemunha for uma falsa testemunha e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do teu meio. E aqueles que permanecerem ouvirão e temerão a partir de então, não cometerão mais esse mal entre vós. E o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E acontecerá que, quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhes dirá: ouve, ó Israel, chegais neste dia à batalha contra os vossos inimigos. Não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falarão ao povo, dizendo: que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou? Que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha, e outro homem a consagre. E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela? Que também vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e outro homem a coma. E que homem existe que desaposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba. E os oficiais falaram mais ao povo, e dirão:
Que homem existe que é temeroso e covarde, que vai e volta à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como o seu próprio coração? E acontecerá que, quando os oficiais tiverem terminado de falar ao povo, que nomearão capitães dos exércitos para liderar o povo. Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-se-á paz. E acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas, todos os seus habitantes te servirão em trabalhos forçados. E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então a sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregado em tuas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Mas as mulheres e os pequenos, e o gado e tudo que existe na cidade, e até todos os seus despojos, tomarás para ti e comerás os despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades dessas nações, mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança. Não deixarás com vida nada que respire, mas as destruirás completamente, isto é, os heteus e os amoreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não te ensinem conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, guerreando contra ela, para tomá-la, não destruirás as suas árvores, forçando nelas um machado, pois delas comerá, e não as derrubará, porque a árvore do campo é a vida do homem, para usá-las no cerco. Somente as árvores que souberes que não são árvores de alimentos, destruirás e cortarás, e edificarás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até que seja conquistada. Deuteronômio 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto caído no campo, e não se souber quem o matou, então virão os anciões e os seus juízos e medirão até as cidades que estiverem à volta do morto. E acontecerá que na cidade que for mais próxima do morto, os anciões dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado, e que não tenha sido presa ao jugo. E os anciões dessa cidade trarão a novilha a um vale áspero, que não seja arado nem cultivado, e ali no vale degolarão a novilha. E os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministrem, e para que abençoem em nome do Senhor, e pela sua palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. E todos os anciões daquela cidade que estiverem próximos do homem morto, lavarão suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e responderão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram. Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo Israel, e o sangue lhe será perdoado. Assim, tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado nas tuas mãos, e tu os tiveres cativos, e vires entre os cativos uma bela mulher, e a cobiçares e desejares tomá-la como tua esposa, então a trarás para a tua casa, e ela raspará a sua cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e permanecerá na tua casa, e lamentará seu pai e sua mãe durante o mês inteiro, e depois disso entrarás a ela e serás seu marido, e ela será sua esposa. E acontecerá que, se não tiveres deleite nela, então a deixarás ir para onde ela quiser, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, não comercializarás com ela, porque a humilharás. Se um homem tiver duas esposas, uma amada e outra odiada, e elas lhe derem filhos, tanto a amada como a odiada, e se o primogênito for filho da esposa odiada, então, quando fizer com que seus filhos herdem aquilo que ele tem, que não poderá fazer com que o filho da esposa amada seja primogênito antes que o primogênito da odiada, que é de fato o primogênito.
Mas ele reconhecerá o filho da odiada como primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que tem, porque ele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz do seu pai ou à voz da sua mãe, e que quando tiverem punido não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciões da cidade e até a porta deste lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, e ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão e um beberrão, e todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, e tiver que ser morto, e o pendurares em um madeiro, seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança.